Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de legislação de trânsito. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Tenente Coronel Paulo Henrique, comandante do 65º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Guanhães. E hoje nós vamos falar, então, aí, né, começar a nossa aula. Essa é uma aula complementar, tá, pessoal? Que a gente está ministrando aqui para vocês, com o nosso objetivo de ajudá-los a reforçar as aulas de legislação de trânsito, porque vocês terão 45 aulas de legislação de trânsito, que são obrigatórias, na autoescola que vocês vão contratar. E é obrigatório essas aulas lá, mas como existem muitas reprovações aí, né, nas nossas aulas, no exame de legislação de trânsito, a gente quer aqui com essas aulas nossas, que nós vamos ministrar toda terça e quinta-feira, às 19 horas, reforçar o conteúdo, né, das matérias, disciplinas que vocês vão aprender lá nas autoescolas, para vocês irem bem preparados para a prova, para ninguém ser reprovado no exame de legislação, né? O exame de legislação, ele é logo depois, né? Tem um exame aí, como nós já falamos, o exame médico e psicotécnico, que é realizado, que é marcado pela autoescola. Então, logo você faça lá seu contrato com a autoescola. Depois de feito esses exames, vocês vão participar das aulas de legislação, e após as 45 horas aula de legislação, vem a prova, né, o exame, e aí é necessário que vocês sejam aprovados, ok? Como tem muita reprovação, a gente vai estar ministrando aula aqui para ajudar vocês. Ok, pessoal? Hoje, na nossa aula de legislação, nós vamos estar falando sobre aqueles procedimentos iniciais. Por isso que nós vamos aqui, essa aula vai ser boa, que ela vai tirar muita dúvida de muita gente que não sabe, né? Está fazendo, e aí? Estou participando do projeto, quero tirar minha carteira, o que eu preciso fazer para eu iniciar os meus exames, para eu poder tirar a carteira. Então, hoje essa aula é sobre isso. 50 minutos de aula, tá bom, pessoal? 10 para as 8, aí nós vamos estar terminando, porque a gente sabe que todo mundo tem uns afazeres aí, né? Então, a gente vai, é 1 hora a aula que a gente vai estar fazendo, no máximo 1 hora. Então, essa aula de hoje a gente vai falar sobre quais são os procedimentos, quais são os passo a passo, quais os exames que vocês vão ter, quais as aulas que vocês terão, o que é obrigatório, o que não é. Enfim, vai tirar muita dúvida aí do pessoal, né? E são questões de prova. No final da aula de hoje, eu coloquei 2 questões de prova que já caíram em exames anteriores aí, né? Da banca do Detran aqui de Minas Gerais. Então, é muito importante vocês saberem tudo, vão tirar as dúvidas do que é, como que funciona, e também estão estudando para a prova, porque isso aqui faz parte das aulas de legislação de trânsito que vai cair, pode cair, né, na prova de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira informação que a gente passa aqui, né, são lá bem o básico. O que eu preciso? Quais são os pré-requisitos para eu ingressar nas aulas, para eu conseguir a minha carteira nacional de habilitação? O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer? Vamos lá. Muita gente me perguntou sobre isso, muita gente com dúvida, não sabia, e aí, como é que eu faço? Onde que eu vou? Quais os procedimentos? Quais os documentos que eu tenho que ter? Então, pessoal, aí tá os pré-requisitos. Olhem lá. Primeiro, ser penalmente imputável. O que é ser penalmente imputável? Isso aí, prestem muita atenção. Cai em questão de prova e muita gente erra essa questão. Ser penalmente imputável é a pessoa quando que a pessoa é considerada penalmente imputável? Quando? A partir dos 18 anos de idade, ela já é imputável penalmente. Depois nós vamos falar sobre isso, é bom vocês prestarem atenção. A partir dos 18 anos, mas tem gente que mesmo depois dos 18 anos de idade não é imputável. Por exemplo, uma pessoa que tem alguma deficiência psicológica, alguma deficiência mental, alguma necessidade especial. Essas pessoas que têm alguma deficiência mental, elas, mesmo ela tendo 20 anos, 21 anos, 30 anos, o que for, ela não é penalmente imputável. Ou seja, ela não responde
criminalmente pelos atos dela. Então, isso é questão de prova sempre, porque tem gente que acha, um pré-requisito é eu ser maior de 18 anos. Se cair na prova lá, quais os pré-requisitos para tirar a CNH? Ser maior de 18 anos, certo ou errado? Vocês vão responder que é errado. Não é ser maior de 18 anos, é ser penalmente imputável. Ou seja, a pessoa responder criminalmente pelos atos dela. Então, às vezes, a pessoa tem mais de 18 anos, mas ela não é penalmente imputável, tá bom? É o exemplo aí que eu dei de uma pessoa que tem deficiência mental, por exemplo. Então, não basta ter 18 anos, tem que ser penalmente imputável. E aí, eu coloquei uma informação, olha lá, ó. E o homem emancipado? Meu pai, eu tenho 17 anos, mas meu pai me emancipou. Existe isso na legislação. A pessoa com 16 anos, se ela for emancipada pelos pais, ela pode até casar, pode até contrair matrimônio. Mas, então quer dizer que se eu sou emancipado, eu posso, então, com 16 anos, meu pai e minha mãe me emancipou, e eu posso, então, entrar para tirar a carteira nacional de habilitação? Não pode. Por quê? Essa emancipação que os pais podem conceder aí para os filhos, ela não é uma emancipação penal, ela é uma emancipação civil. Então, as pessoas podem estar aí até, quem não pode praticar determinado ato da vida civil, por exemplo, comprar alguma coisa, né? Casar, como eu falei, por exemplo, isso são atos civis. Então, pode ter emancipação para atos civis. Essa é a emancipação. A emancipação penal não existe. A emancipação penal ela só se dá com a idade de 18 anos, quando a pessoa passa a ser imputável e desde que ela não tenha nenhum problema, por exemplo, de saúde mental. Tá bom, pessoal? Então, questão de prova cai também direto e ninguém dos nossos alunos vai errar, porque vocês já sabem. Cai lá na prova. O emancipado, ele pode ele pode tirar a carteira nacional de habilitação, a pessoa que for emancipada pelos pais, com 16 anos? Não pode, porque a emancipação é do mundo civil, não é do mundo penal. Ok? Se tiver alguma dúvida, vão colocando aí que depois no final eu vou respondendo aí para vocês. Ok, pessoal? O primeiro requisito, ser penalmente imputável. Segundo, saber ler e escrever. É isso aí. Basta saber ler e escrever, ou seja, ser alfabetizado. A pessoa, o candidato, não precisa comprovar a escolaridade. Ou seja, eu não preciso chegar lá na autoescola, por exemplo, para dar início ali ao meu processo, entrar na autoescola para começar a estudar e para eu conseguir tirar a carteira de habilitação. Eu não preciso levar lá um comprovante de escolaridade. Falar que eu tenho que eu completei o ensino fundamental ou o ensino médio, para os mais antigos aí, né, o antigo primeiro grau, segundo grau, não preciso comprovar nada disso, eu só preciso saber ler e escrever. Então, se eu aprendi em casa, como meu pai me ensinou, eu ler e escrever, pronto, já posso entrar com processos para poder buscar a minha carteira de habilitação. Tá bom? Então é importante, porque também cai em prova. Às vezes coloca lá, para um pré-requisito para o candidato a CNH é, 2 pontos, ter escolaridade do ensino fundamental. Certo ou errado? Errado. Não precisa. Basta saber ler e escrever. Ok? Outro pré-requisito, possuir documento de identificação. O que é esse documento de identificação? Um documento, como o próprio nome fala, que identifique. Geralmente é a carteira de identidade, né? Que é o RG, que tem seu registro geral. Uma carteira de trabalho pode? Pode. Ela tem que ter foto e te identificar, tem que estar atualizada. A carteira de passaporte pode? Pode também. Carteira de habilitação pode? Pode também. É um documento de identificação com sua foto, vai ter lá o seu número, seu RG, ou vai ter suas informações lá para poder
te registrar, ok? Então, basta você possuir o documento de identificação. Aí, pessoal me perguntou aí, mas minha identidade venceu. E aí, como é que eu faço? Bom, a sua identidade ela tem que ser atualizada. Então, você tem que correr e tirar sua carteira de identidade atualizada, ok? Ou às vezes você tem um passaporte também, que está atualizado. Então, ok. Bacana? Eu falei aqui de CNH, né? Que a CNH, ela é um documento de identificação. Mas, lógico, né, gente? Se eu estou lá querendo tirar a minha carteira de habilitação, logicamente eu não vou ter a CNH, né? Então, só citei como que isso é um documento de identificação. Mas para você, se você está buscando a sua CNH, você não vai ter, né, uma para poder levar lá e comprovar como identidade. Falei só para vocês saberem que CNH é um documento de identificação, porque tem foto, tem todas as informações suas lá, tá bom? E o outro pré-requisito é o possuir o CPF. E aí, esse CPF, eu preciso então levar lá o comprovante de CPF? Não, precisa do número do seu CPF. A informação principal é essa. Então, na sua identidade, na sua carteira de identidade, as atuais, elas já vêm lá com seu CPF. Então, eu não preciso possuir o documento de CPF, eu preciso ter um número de CPF, ou seja, eu preciso estar inscrito. Porque lá, quando você jogar o seu CPF lá, a autoescola vai conseguir comprovar a sua identidade. Ok, pessoal? Bom, então tá aí os pré-requisitos para você ser candidato à sua CNH, ok? Próxima lâmina. O prazo de validade do processo de habilitação. Qual que é o meu prazo de validade? Muita gente me perguntou isso aí. Tem gente que já entrou, né? Começou fazendo com o processo de habilitação e aí agora, né? Com esse momento de pandemia, eu vou até explicar um pouquinho aqui sobre isso. E aí, mas meu processo já tem 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu vou ter que voltar lá do zero? Não precisa. Às vezes a pessoa já fez até o exame ali psicotécnico, já foi aprovado, e agora ele quer voltar, mas acha que perdeu, tem que começar do zero, porque já tem 4 meses, 5 meses que ele não fez, que ele parou. Qual que é o prazo, então? O prazo normal, pessoal, o prazo previsto em lei, é esse aí, 12 meses, ok? O processo de habilitação tem um prazo de validade de 12 meses. 12 meses a contar de quando? A contar do registro. Quando você foi cadastrado, quando você chegou lá na autoescola e fez o seu registro, eles vão lançar no sistema do Detran. Vão lançar lá no RENASH. O que é o RENASH? É o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação ou de Condutores de Habilitação. Também não tem problema, o pessoal fala assim. Tá bom? Então, registrou lá, você foi na autoescola, fez o seu registro, a partir dali conta-se 12 meses. Ele é lançado no RENASH, que é o Registro Nacional, e no Sistema BINCO, que é a Base Nacional de Condutores. São dois sistemas. Eu tenho que saber isso? Não. A autoescola vai fazer esse lançamento lá para você, tá bom? Ou o próprio Detran faz esse lançamento. Então, o prazo, se cair na prova, o prazo é 12 meses. Mas nós estamos vivendo um momento pandêmico, nós estamos aí no pandemia, né? Então, os prazos aí, desde o ano passado, quando começou, foi decretado situação de emergência, né? Estado de emergência, tudo isso aí por conta da pandemia e tal, esses prazos foram alterados. Por quê? Muitas autoescolas tiveram que parar suas atividades. Os alunos não puderam fazer as atividades. E aí, vou ficar no prejuízo? Não é culpa minha? Então, os Detrans aí, eles alteraram esse prazo, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes. Aqui em Minas foi alterado, passou para 18 meses aí o prazo, mas tem alguns critérios, alguns Detran, alguns outros locais aí que são prazos diferentes, uns prorrogaram um pouquinho mais, enfim. Como nós estamos aqui no aula no YouTube, que tem muita gente de tudo quanto é lugar aí que vai poder assistir essa aula, nós não vou entrar, não vou entrar no detalhe específico de qual que é o prazo de acordo aqui com essa situação da pandemia. Mas como que eu vou saber? Ó, consulta no Google, vai na autoescola, a autoescola vai te falar. Não, o prazo aqui está suspenso, foi suspenso, aumentou o prazo, então você tem até a data tal para você poder fazer os seus exames, continuar o seu processo de habilitação, tá bom? Mas para a prova é 12 meses, não mudou, hein? Só com relação à pandemia que teve esses acréscimos aí por conta de suspensão de prazos
e aí alguns DETRANs já voltaram, outros ainda estão suspensos, às vezes o quadro pandêmico num determinado estado está pior do que o outro, aí faça os ajustes ali e tal, onda roxa, igual aqui em Minas, por aí vai, tá bom? Então, consulte a sua autoescola, que eles vão te informar lá com relação ao seu estado, seu local. Para fins de prova, 12 meses, um ano. E aí, exames necessários para a Carteira Nacional de Habilitação. Eu consegui a minha carteira de habilitação. O que eu vou fazer? Quais os meus exames? Os exames são divididos em 3 etapas, pessoal. Vou falar dessas etapas para vocês aí. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, a primeira etapa são os exames médicos e o exame psicológico. O que são esses exames médicos e esses exames psicológicos? Você vai quando você vai procurar a sua autoescola, você vai lá se inscrever, vai fazer o seu registro, e aí a própria autoescola vai agendar esses exames para vocês. Isso são feitos na clínica, é uma clínica cadastrada, não é qualquer clínica, é uma clínica cadastrada, e essa clínica, quando você vai na autoescola, isso é mediante até um sorteio, né? Que às vezes o local tem mais de uma clínica na cidade, 2, 3, é cadastrada, então ali automaticamente vai sorteando para as clínicas aí onde você vai fazer os exames. Então, a autoescola que faz isso aí para você, ok? Então, são os exames médicos e psicológicos. Quais são os exames médicos? São exames lá que o médico vai fazer para ver se você tem algum problema de saúde que te impossibilite ou que seja necessário você ter uma situação especial para habilitação. O exame de visão, por exemplo, né? Às vezes a pessoa chega lá, ela tem um problema de visão. E aí o médico, então, vai indicar, ó, o seu grau aqui não tem condição. Você não vai ser reprovado no exame médico, por exemplo, porque a sua visão é muito prejudicial e está muito prejudicada, e para isso a necessidade de você fazer algum exame médico, ou enfim, o que for, ou às vezes nem vai poder fazer habilitação. Mas, às vezes, pelo grau ali, né, os exames médicos, todos eles têm esses limites todos, vai passar para você, né? Ó, você pode sim fazer o seu exame, mas você vai ter que, na sua carteira, vai ter que vir uma observação que é a necessidade de você usar lentes de contato ou óculos, enfim. Então, o próprio médico, no exame médico, ele te fala lá na hora. Então, o exame médico para ver isso aí, ver seu quadro de saúde, ver se você tem alguma situação de saúde que te impossibilite ou que há uma necessidade de ter uma adequação. Tem pessoas, por exemplo, aí que têm problemas, né, de deficiência física. E aí, às vezes, tem que ter carro adaptado e tal. Então, nesses exames médicos, tudo isso daí vai ser catalogado e apresentado lá. Então, por isso que o exame médico é importante. E o exame psicológico, né? O exame psicotécnico. Lá que vai buscar a sua... São vários quesitos. Por que tem que ter o exame psicotécnico? Vai fazer para verificar a sua situação cognitiva, verificar a sua situação de reflexo, enfim, são várias coisas bem pontuais que é necessário fazer, porque depois você vai estar com o carro na rua dirigindo no trânsito. Então, se a pessoa não tiver um preparo psicológico para conduzir veículo, ela pode se envolver em acidente, enfim, né? Às vezes ela entra em pânico quando ela está lá no trânsito muito, né, confuso, e ela não tem preparo para aquilo. Por isso que tem os exames psicológicos aí, várias frentes aí que tem que ser avaliadas psicologicamente. Então, a primeira etapa é isso aí. Fez a sua inscrição, vai ser marcado o exame médico e psicológico para você, que você vai fazer esses exames médicos e psicológicos, ok? Fui aprovado nesses exames. E agora? Você vai para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? São duas situações. O curso teórico e técnico. O que é esse curso teórico e técnico, comandante? É o curso de legislação de trânsito que você vai fazer na autoescola. Vou falar mais à frente como que é esse curso. Você tem que participar de um cursinho sobre legislação de trânsito. É obrigatório e tem que ser feito na autoescola. Por que tem que ser feito na autoescola? Porque a autoescola tem o controle biométrico disso. Lá você vai passar o dedo lá na digital para identificar que você está participando da aula. Por isso que tem que ser na autoescola. Não pode ser esse curso que vocês estão fazendo aqui comigo, essas aulas que vocês estão fazendo aqui comigo, porque aqui não tem comprovação que vocês participaram ou não. E ele é obrigatório, são 45 horas aula do curso técnico de legislação de trânsito. Mais à frente eu vou falar um pouquinho. Então, ele é obrigatório, tem que ser na autoescola,
por conta da identificação biométrica que tem que ser feita. Fiz o cursinho, 45 horas aulas, eu vou para o exame teórico e técnico. O que é esse exame teórico e técnico? É a prova de legislação de trânsito que você vai fazer. Vai ser agendada para você uma data, um local, e aí você vai fazer essa prova. Como que é essa prova? Mais à frente eu vou falar para vocês como que é feita essa prova, tá bom? Então, a segunda etapa é essa, o cursinho, curso teórico e técnico, que é o curso de legislação, 45 horas aulas, e depois você passou das aulas, você vai ser marcado o exame teórico e técnico, que é a prova de legislação para você. Essa é a que nós estamos preparando vocês aqui já. Estou falando para vocês, isso aqui que eu estou falando pode ser questão de prova, hein? Então, por isso que esse curso que nós estamos fazendo aqui online é para reforçar essas aulas que vocês terão obrigatórias na autoescola. Porque às vezes na autoescola não dá tempo, já faz uma turma, acaba, entra outra, faz outra, às vezes o professor não tem nem, o instrutor não tem nem como, muito tempo com você para tirar dúvidas e tal. Para isso que nós estamos aqui, para te ajudar. Tirar todas as dúvidas suas para você ser aprovado de primeira no exame de legislação, tá bom? Passei na prova de legislação. Agora vou para a terceira etapa. Qual que é a terceira etapa? É o curso prático de direção veicular. O que é isso? É as aulas de direção. Muita gente conhece aí pelas aulas de rua, né? Já foi até, tem as pessoas falam desse jeito, aula de rua. É a aula de prática de direção, onde você vai estar lá no veículo com o instrutor aprendendo a dirigir. Então, é o curso prático de direção. No mínimo, 20 horas aulas de direção é obrigatório. Posso fazer menos? Não pode. A lei de trânsito tem o número de aulas, e o número de aulas para tirar as categorias que aqui do nosso projeto, que é a A e a B, inicial, né, que é a categoria inicial que a gente está falando aqui, principalmente, é 20 horas aulas, tá bom? Então é obrigatório. Posso fazer mais? Pode. 20, 25, 30. Por isso que é bom você estar assim, né? Bem conectado com o seu instrutor, porque ele vai te falar, ó, 20 horas aulas, você está bem demais, pode ir para o seu exame que você tem condição de ser aprovado. Às vezes, tem gente que tem mais dificuldade e não vai conseguir. Um instrutor pode falar, ó, acho que seria bom você fazer mais umas 2, 3, 5 aulas para você melhorar, por exemplo, a baliza, para você melhorar seu controle de embreagem, que ainda está um pouco deficiente, e assim vai, ok? Então, o curso prático é isso aí, as aulas teóricas que vocês terão, as aulas de direção que vocês terão com os veículos, moto ou carro. E fiz as 20 horas aulas. O que eu faço agora? Agora você vai para o exame de direção veicular, o tão sonhado exame de rua, que você vai fazer para você tirar a sua habilitação, para você conseguir a sua CNH. E como é esse exame prático de direção? Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre ele. Mas é o exame ali de rua, que todos vocês já conhecem, né? Onde que haverá lá um examinador, você vai fazer o exame prático com ele vai estar do seu lado e vai estar te avaliando como que você está, se você tem condição de dirigir, se está tudo bem, se tecnicamente você está preparado, e aí para você conseguir a sua habilitação, no caso vai ser a sua permissão para dirigir. Nós vamos falar isso em aulas futuras, tá bom? Porque quando você vai, a primeira habilitação que você ganha é a permissão para dirigir, que é a PPD. E aí depois você consegue a sua carteira nacional de habilitação definitiva, depois de um ano. Não preocupa com isso agora não, mais à frente nós vamos falar sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, esses aí são os exames necessários para eu conseguir fazer os exames, né, para a minha habilitação, o processo de habilitação. Tá bom? Vamos lá. O exame médico e a avaliação psicológica. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre cada exames desses aí para vocês, né, entenderem bem. Bom, para essa etapa, logo que estiver registrado, o que eu falei? Registrado lá no RENASH, né, que é o Registro Nacional dos Condutores ou dos habilitados, das carteiras de habilitação. Então, quando você estiver registrado lá, o candidato pode ser diretamente encaminhado à clínica para passar pelos exames. É o que eu falei. Vai na autoescola, foi feito o seu registro, a própria autoescola vai marcar para você ali o exame numa clínica credenciada. Aí você vai fazer esse primeiro exame aí, que são os exames médicos e a avaliação psicológica. Aí coloquei aqui uma observação muito importante. Muitos candidatos são reprovados por não se planejarem e não se prepararem para os exames médicos e psicológicos. Coloquei alguns exemplos aí.
não dormir bem e com fome e etc. Pessoal, tem gente que pensa, eu não tenho problema psicológico nenhum, vou lá fazer esse exame, é só eu responder as questões, responder o que me perguntar, tranquilo, vou ser aprovado. Aí ele tem uma infeliz informação de ter sido reprovado no exame psicológico. Por quê? Às vezes por coisa boba, por não ter se planejado. Lembra que eu falei para vocês aí que o exame psicológico ele vai avaliar a sua condição mental, o seu reflexo, e diversas outras questões mais. Então, se você está lá com sono, o seu reflexo vai ficar alterado, a sua percepção vai ficar alterada, e outras, o seu organismo vai estar alterado. Aí, às vezes, você não vai conseguir, numa pergunta, numa resposta, num exame que você vai fazer lá, vai dar alteração e você vai ser reprovado, vai ter que fazer por uma segunda vez. Pessoal, isso acontece demais, muito mesmo, porque a pessoa não liga para o exame psicotécnico, acha que está tudo tranquilo, dominado, ele não tem problema psicológico nenhum, vai ser aprovado tranquilamente. E é reprovado. E com fome, estou indo lá, não preparei, saí na correria, não me preparei, estou atrasado, vou embora. Chego lá, vou fazer o exame psicológico. Aí tem muita gente esperando. O exame psicotécnico, a vez dele, vai demorar. Ou a prova, o exame vai demorar. E aí ele começa a sentir fome, o organismo dele começa a ficar alterado, começa a dar dor de cabeça, às vezes tem até a visão dele começa a ficar atrapalhada, tudo por conta da fome. Olha só, o organismo alterado pode ser, né? Não vai, mas pode ser reprovado no exame psicotécnico por conta disso. Foi com fome. Quer ver um outro exemplo? A pessoa vai lá e tá frio esses dias, né? Nossa região aqui tá muito frio. Quer saber? Vou botar a mulher, vou colocar um casaquinho aqui fechado, uma blusa fechada. O homem, eu vou logo com a blusa de lã, só com ela para me proteger aqui e tal, porque tá muito frio. Aí você chega lá, você vai fazer o exame numa prova fechada, várias pessoas lá dentro e começa a ter calor, tá quente. E aí, como é que eu vou tirar a blusa se eu não estou com outra blusa por baixo, por exemplo? Vou ter que ficar com aquilo ali. Começa a suar, a pessoa começa a limpar o suor com a mão, aí na hora que vai pegar a caneta para fazer lá os exercícios que tem que ser feitos na psicoteca, a caneta escorrega, ou então dá um mal-estar, que a pessoa está com calor, vejam bem. Ou o contrário acontece também, pessoal. A pessoa vai lá, hoje está muito quente, quer saber? A mulher vai com a blusinha lá mais cavada, o homem vai só com a camiseta, né, uma camisa de malha e tal. Chega lá, vai entrar para fazer o exame, está numa sala com o ar-condicionado ligado, está frio lá dentro. E aí? Comecei a sentir frio, não tenho nenhuma jaqueta para colocar, não tenho nenhuma blusa para colocar, começo a sentir frio, começo até tremer, vai afetar o meu exame, pode afetar o meu exame psicotécnico. Vou ter dificuldade para fazer, vou sentir frio, meu organismo alterou. Olha só, tudo por conta de um planejamento. Importante, então, atentarem para isso. Vamos ver aqui. Pessoal chegando aí, né? Muita gente. O curso teórico e técnico e o exame. O que é isso? Vamos falar lá sobre um pouquinho, né? Sobre o curso teórico, que é o curso de legislação e a prova de legislação. É obrigatório se matricular no Centro de Formação de Condutores. O que é Centro de Formação de Condutores? Tem muita gente que não sabe, né? O CFC. É as autoescolas, tá bom? Antigamente era chamado de autoescola, e agora, né, já há bastante tempo, é Centro de Formação de Condutores, CFC. É obrigatório matricular lá, eu já até falei anteriormente. Por quê? Porque tem que se comprovar a frequência. E a frequência ela é comprovada pela biometria. A pessoa tem que ir lá e passar digital lá para poder comprovar que ela está presente, que ela está assistindo a aula. Existem algumas aulas aí que podem ser feitas, né, alguns centros de formação de condutores, eles podem ministrar aulas, né, se estiver preparado, até online. Mas aí tem uma comprovação também. A pessoa pelo celular lá e vai ser um reconhecimento facial. E a pessoa comprova que ela está presente. Existem algumas possibilidades disso. São todos os centros de formação de condutores que tem, que atuam nessa área? Não. Aí tem que ver se o seu centro de formação de condutores, ou seja, a sua autoescola, ela oferece esse serviço, tá bom? Que aí, às vezes, você tem facilidade, você pode fazer as aulas online, igual vocês estão fazendo aqui comigo.
e as aulas obrigatórias, e vai ter o reconhecimento facial pelo seu celular, e aí você vai conseguir comprovar, ok? Então, tem autoescola da nossa região aqui de Goiás, nós temos autoescolas aí que oferecem, né, oferta essa possibilidade. E aí nós vamos conversar, vamos tentar ajudar vocês nisso aí, para aquelas autoescolas que puderem, mas vocês já podem ir fazendo contato naquelas autoescolas aí, quem é do projeto já foi selecionado, né? E outros de outras cidades aí, todo mundo, quem já está autorizado a participar das autoescolas já sabe quem é, ok? Então, é obrigatório ter o cursinho teórico. Esse curso nosso aqui é complementar, hein? Não pense que você fez aqui, estou tranquilo, estou resolvido. Não, já posso fazer a prova. Não, você tem que passar pelo esse exame lá, esse curso lá no CFC. Após concluir o curso, haverá o exame teórico. O que é o exame teórico? É a prova de legislação. Essa prova de legislação, como que ela é? Ah lá, quantas questões tem a prova? Como a gente está fazendo uma transmissão aqui, qualquer pessoa, pessoas de outro estado aí pode nos acompanhar ou ver depois também, né, esse vídeo que vai ficar aberto. Alguns estados, é diferente, alguns estados são 30, outros estados são 40 questões. Aqui em Minas Gerais, o Detran são 30 questões. Uma coisa é comum para qualquer estado. É necessário ter uma aprovação de 70% da prova. Ou seja, quem tem, se a prova sul do seu estado são 40 questões, você vai ter que acertar 70% das 40 questões. Se você é de um estado que são 30 questões, como Minas Gerais, você vai ter que acertar 70% das questões, das 30 questões. Aqui em Minas, né, como são 30 questões, 70% de 30 questões dá 21 questões. Então, o pessoal do nosso projeto que vai fazer aqui na nossa região de Minas Gerais, a região de Guanhães, né, nosso batalhão, com as 26 cidades aqui do nosso batalhão, você tem que acertar pelo menos 21 questões para você ser aprovado na prova de legislação de trânsito, ok? Então, essa informação é importante para vocês aí, para se preparar, porque tem gente que vai fazer prova, nem sabe quantas questões tem que acertar. Ah, eu acho que é 50% da prova eu passo. Aí, tira 15 pontos, acha que passou e foi reprovado. 70%, 21 questões. E isso é questão de prova. Não deve cair na prova de vocês, tá? Aqui de Minas, né, o Detran pode perguntar, porque aqui é 30 questões. Mas geralmente eles perguntam, né, numa prova do Detran, que é uma coisa que está na nossa legislação, é 70%. Então, se for 40, é 70% de 40. Se for 30, é 30% de 40. Então, vocês têm que saber que tem que acertar 70% das questões. Ok? Minas Gerais, 21 questões aí. Curso prático de direção veicular. O curso prático de direção veicular, o que é isso? É o curso que você vai ter que ter, né, as suas aulas de direção. E aí eu vou colocar algumas informações aqui, né? O curso prático de direção, ou seja, a aula de direção. Quantas horas aulas eu preciso para eu ter a minha primeira habilitação? A categoria A ou ACC, nós vamos falar sobre isso depois, tá? Mas o pessoal, a maioria já sabe, né? Categoria A lá, para pilotar moto, é necessário ter 20 horas desse curso de direção veicular. As suas aulas na autoescola, aula de direção, 20 horas de aula que você tem que ter, no mínimo. Categoria B, carro, também 20 horas de direção para a primeira habilitação. Para o nosso curso, para o nosso treinar, né, no nosso projeto Conquiste a sua CNH, esse projeto que nós estamos fazendo, essa primeira lâmina é importante vocês saberem. Por quê? Porque o nosso projeto é para ajudar o pessoal na primeira habilitação. Então, quem já tem a categoria A e quer mudar para a categoria B, quer conseguir também a categoria B, ou quem tem a B quer passar para C e por aí vai, aí não é mais a primeira habilitação. Então, o nosso projeto, nesse primeiro momento, nós não estamos atendendo isso daí, porque a gente quer ajudar o pessoal a tirar a habilitação, né? Quem já tem habilitação já está mais tranquilo, né? Aí vai conseguir para mudar. Nós até vamos tentar, pelas autoescolas, uma ajuda para vocês aí, esse pessoal que quer a adição de carteira, né? Ou mudar de categoria, nós vamos falar isso e explicar melhor, mas a princípio, para nós aqui, é a primeira habilitação para o projeto. Mas e para a prova? A prova pode perguntar qualquer coisa lá. Então, eu estou tirando a minha primeira habilitação e veio que caiu na prova uma questão sobre adição de categoria ou sobre mudança de categoria. Eu tenho que saber? Tem que saber. Para a prova, para o exame de legislação, você tem que saber tudo. Às vezes eu quero tirar a carteira para moto.
E a minha prova vai cair questão de carro? Vai cair questão de carro. Questão de ônibus? Vai cair questão de ônibus. De caminhão? Vai cair de caminhão. A ACC, nem sei o que é isso. Pode cair da ACC também, que a gente vai explicar depois. Então, vocês têm que saber, para a prova, tem que saber isso tudo aqui, ok, pessoal? Então, olha lá. Primeira habilitação. Mínimo de aulas. 20 horas aulas para quem vai tirar para a categoria A ou a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Vamos falar dela depois. A categoria B, 20 horas também. Aí vamos lá, adição ou mudança de categoria, eu tenho a categoria B, eu tenho a categoria A, eu quero também ter a categoria B. Aí eu vou fazer a adição de carteira. Ou eu tenho a categoria B, carro, e eu quero agora também de moto. Eu vou fazer a adição da categoria A. Então, para adição, quem quer adicionar a categoria A ou a ACC, que pode também, que às vezes a pessoa quer carro e eu tenho lá um triciclo e eu quero dirigir o triciclo, ou monociclo, ou a moto, por exemplo. Então, vai ter que adicionar a carteira. Aí, 15 horas aulas é o mínimo que a pessoa tem que ter para poder adicionar a categoria A ou B. Bom? E a categoria C, a categoria D e a categoria E? Nós vamos explicar depois aí o que me autoriza, né? Eu tenho a categoria C, eu posso dirigir o quê? Mais para frente, preocupa não. Mas para eu mudar de categoria, eu tenho a A, eu tenho a B, eu quero mudar, eu quero a C, eu quero a D, eu quero a E. Quantas horas? 20 horas aulas que eu tenho que ter de autoescola, tá bom? De treinamento lá, no caso, de direção do veículo, direção veicular. Ok, pessoal? Importante que vocês saibam tudo isso aí, então, hein? Não é difícil, não, né? Só vocês estudarem, vai treinando isso aí, vai estudando sempre, que vocês vão guardar isso aí. É fácil. A maioria é 20 horas, né? Só tem duas circunstâncias ali que são 15 horas, que é quando você vai adicionar uma categoria, ok? A licença de aprendizagem, a LADV. Deixa eu tirar aqui o meu vídeo aqui para não atrapalhar. A LADV, o que é LADV? É a licença para aprendizagem de direção veicular. Todo mundo, para frequentar a autoescola, para poder ter as aulas de direção, tem que ter essa licença. É obrigatório. E eu coloquei uma observação lá em cima, olha lá. O candidato que foi encontrado treinando sem a companhia de um instrutor credenciado terá sua LADV suspensa por 6 meses. Bom, o que eu quis dizer com isso? Porque isso acontece demais, pessoal, demais. Estou fazendo as minhas exames, estou fazendo as minhas aulas lá, estou na autoescola, consegui a minha licença lá para aprendizagem, então estou fazendo as minhas aulas, mas eu quero treinar mais, eu quero treinar por fora. Aí ele está lá treinando sem um instrutor. Aí, se ele for abordado numa circunstância dessa, se envolver num acidente, ou acontecer alguma circunstância dessa, o que você está fazendo? Eu estava treinando aqui, mas e o instrutor? Não tem instrutor, estava treinando por conta própria, estou aqui com meu pai, estou aqui com meu irmão, estou aqui com não sei quem, ou às vezes até um instrutor fora de horário ali, e assim, que não está, né, no trabalho dele, não está como autoescola. Eu tenho a licença, sua licença pode ser cassada, desculpe, sua licença pode ser suspensa por 6 meses. Então, cuidado com isso, hein, gente? Cuidado para não ficar aí tendo aula aí por fora, sem que a sua licença aí pode se perder, hein? Você pode ter suspensa. E aí vai suspender todo o seu processo. Por que isso? Para garantir, né, pessoal? Como a pessoa vai estar ali aprendendo com alguém que às vezes a pessoa não tem habilitação nenhuma para te ensinar, correndo risco. Os carros das autoescolas são carros preparados para isso. E às vezes você está ali fazendo, né, outras aulas ali com pessoa que não tem preparo nenhum. Vai te ensinar errado, ou vai envolver em acidente. Enfim, por isso que é importante, muito importante, você estar sempre com o instrutor credenciado, ok? E aí, vamos lá. O que é essa LADV? É um documento obrigatório, todo mundo tem que ter, para o treinamento de aulas de direção. Ele é expedido pelo Detran, após o candidato ser aprovado nos exames médicos, que é aquilo que eu falei da primeira etapa, e o de legislação de trânsito, primeira e segunda etapa. Você foi aprovado no exame médico psicotécnico, fez as aulas de legislação, passou no exame de legislação, agora vou entrar para as aulas de direção veicular, você vai ter que ter essa licença. A própria autoescola pede isso aí para vocês, não preocupem não, tá bom? Vão pedir isso para vocês, aí você vai ter essa licença, você vai poder
participar das aulas. E o que consta nessa licença? Essa licença, você vai ter um crachá, um documento que vai estar com você, que consta lá a identificação do órgão expeditor, ou seja, quem te concedeu aquela autorização, né, aquela licença, no caso aqui, Detran de Minas Gerais, são os Detrans aí, né? Detran de Minas Gerais, Detran de São Paulo, ou o que for. O nome, a identidade, o CPF e o RENASC do aluno, vai estar tudo escrito lá, né? Seu nome completo, sua identidade, seu CPF, tudo para poder te identificar. E o seu registro lá no RENASC, que eu já explicamos o que é RENASC lá atrás. A categoria pretendida, ou seja, você está fazendo aula para aquilo ali, para a categoria B, para a categoria A. O nome do centro de formação de condutor, ou seja, qual a autoescola que você está treinando. E o prazo de validade. Que prazo de validade é esse? O prazo de validade é o seu prazo de validade do exame. É aqueles 12 meses aí que você tem aí dentro do seu exame, ok? Então, essa licença ela tem um prazo de validade. Você não tem mais condição, perdeu, o prazo acabou aí para você fazer, tirar a carteira, né? Venceu aquele prazo lá para o seu processo de habilitação. Aí, esse prazo ele vem constando na licença para aprendizagem de direção veicular, ok? Então, é importante vocês saberem. Cai em prova direta, hein? Cai em prova direta. E o que é a licença para aprendizagem de direção veicular? Ou a licença de direção veicular, ela é facultativa para os candidatos para CNH. Certo ou errado? Errado. Não é facultativa, é obrigatório. Destaquei aí, tá, pessoal? Vejam aí, eu destaquei que é obrigatório, destaquei todos os órgãos. Aí, quando eu coloco em vermelho, aí são coisas muito importantes que vocês precisam saber, ok? Mas nós temos aí duas questões que eu gostaria de colocar para vocês, né? Questões de prova. Questão de prova mesmo, já caíram na prova. E eu sempre vou colocar essas questões para quê? Para vocês já irem treinando, tá, pessoal? Então, respondam aí para mim, ó. Caiu na prova, olha só. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Respondam aí para mim, vamos lá ver. Quais os requisitos que é necessário para a pessoa se habilitar para conduzir um veículo? Para ir lá, para iniciar o seu processo lá para habilitação. Respondam aí para mim. O candidato que quiser se habilitar para conduzir veículo automotor e elétrico deverá preencher os seguintes requisitos. Letra A, saber ler e escrever somente? Não. Saber ler e escrever é um pré-requisito? É. Lembra que nós falamos lá, não precisa ser alfabetizado, não precisa a pessoa comprovar a escolaridade, ele tem que ser alfabetizado, ele tem que só saber ler e escrever. É um requisito? É. Mas somente? Não. Olha a pegadinha aí. Somente? Não. Saber ler, escrever e possuir documento de identidade? Somente? Tá vendo as pegadinhas? Saber ler é. Saber escrever é um pré-requisito? É. Possuir documento de identidade atualizado, né? Nós falamos? É. Mas somente? Tem mais um aí. Aí vem a letra C. Saber ler e escrever, ser penalmente imputável, possuir CPF e documento de identificação. Ok. São os 4 requisitos, pessoal. Saber ler e escrever, ser penalmente imputável, lembra lá, não é ser maior de 18 anos, hein? É ser penalmente imputável. Possuir CPF, tem que ter, lembra que eu falei? Não precisa você levar, você precisa do número do CPF, mas você tem que ter um registro no CPF. Que tem gente que tem um RG registrado, mas não registrou no CPF, que é o cadastro de pessoa física. Então, tem que ter o número do CPF e o documento de identificação, que nós falamos lá que pode ser o RG, né, sua carteira de identidade, pode ser um passaporte, a carteira de trabalho. Então, é isso aí. E a letra D, ser penalmente imputável somente. Olha lá, ser penalmente imputável é um pré-requisito, mas somente não. Ok, pessoal? Vamos para a última questão? Só mais uma aí para a gente ir embora? Responda aí, pessoal. O condutor para conduzir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, deverá estar habilitado na categoria. Essa daí, hoje nós não falamos dela especificamente, não. Vamos falar na próxima aula. Quais, né, qual a habilitação para dirigir cada coisa. Nós vamos falar na próxima aula. Mas eu já quis mandar logo de cara essa daí para vocês, para a gente já preparar para a próxima aula para vocês, tá bom? E eu tenho certeza que a maioria vai acertar isso aí. Responda aí. Então, para dirigir um veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral? O que é carro lateral? Aquelas motos aí que tem aquela, às vezes o pessoal fazendo entrega de bujão de gás, que tem aquela coisa lá do lado lá. Deverá ser habilitado em qual categoria? Vamos fazer isso aí, vou esperar vocês e depois
vamos terminar nossa aula hoje aqui, ok? Veículo motorizado de 2 ou 3 rodas. 2 rodas é o quê? É a moto. É a moto. 3 rodas. Que nós temos ali o triciclo, né? Tem o triciclo ali, a gente tem ele ali também, que são veículos de 3 rodas, né? Com ou sem carro lateral. O que é o carro lateral? Tem motos ali que às vezes ela tem aquele acoplado na lateral que o pessoal faz entrega, né? Entrega aí de botijão de gás, às vezes, entrega de outros produtos aí, de água e tal. Então ele está acoplado ali à moto. Então, essas pessoas, para dirigir isso aí, para dirigir moto, pessoal, categoria A, ok? Então, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro na lateral. Vocês vão ver que nós vamos falar sobre todas essas categorias na nossa próxima aula, tá bom? Então, é isso aí. Categoria A foi certinho a resposta. Depois nós vamos falar categoria B, são os veículos aí de passageiros, são os carros. Não vou entrar no detalhe não, porque tem alguns detalhezinhos ali para a categoria C, para a categoria D, e temos a categoria E também. Nós vamos entrar em detalhe depois, porque tem questão de peso, tem questão de quantidade de passageiros. Vou falar isso tudo para vocês na próxima aula nossa. Ok, pessoal? Bom, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Nós tivemos aí a nossa primeira aula sobre legislação de trânsito. Vocês viram aí que é bom essa aula, que a gente tirou muitas dúvidas aí do pessoal que está começando o processo, ainda que tinha muitas dúvidas aí sobre as aulas, né? Como que vai fazer, sobre quais são os pré-requisitos e tal. A gente explicou tudo aí direitinho para vocês. Questões de prova, viram aí que cai em questão de prova, né? Então já estão sabendo, já estão aprendendo bastante. Essa foi a nossa primeira aula de hoje aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus, estudem, já comecem a meter bronca nos estudos, vamos estar postando muita coisa para vocês, muitas aulas. Fiquem com Deus e fiquem com a minha mais efusiva continência de respeito, carinho e consideração para todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.